Olá família, tudo bem? Como vão vocês? Isabelle Tuts por aqui e mais um vídeo do nosso canal Papo em Família. E o vídeo de hoje fala sobre contação de histórias. Já aproveitou essa quarentena para colocar a leitura dos pequenos em dia? Já contou história para uma criança? Tem alguma história que marcou a sua vida? Vem com a gente! E aí, para quem me acompanha lá pelo Instagram, o que? Você não passou aí no Instagram do Papo em Família ou no Facebook para acompanhar tudo que acontece no Papo? Vou deixar aqui embaixo as redes sociais para que você passe lá, assista, acompanhe, participe e interaja muito comigo por lá. No dia 18 foi comemorado o Dia Nacional do Livro Infantil, em homenagem a Monteiro Lobato. Por lá eu dividi algumas dicas de livros para as crianças, principalmente de autores friburguenses. Vamos valorizar os autores aqui da cidade, da minha cidade, Nova Friburgo, ou você pode valorizar da sua cidade. O importante é ler. Ler para você, ler para uma criança, mas ler. Então eu resolvi fazer esse vídeo e é claro, nesse nosso papo made in quarentena, nós estamos contando com muitas ajudas. Pessoas que eu sei que tem muito conteúdo e que podem trazer aqui para o papo, que podem agregar para você que assiste os nossos vídeos aqui pelo YouTube, nas nossas redes sociais, pela TV Real. Beijo grande para todos vocês. Vamos falar então do livro infantil e principalmente da contação de histórias. Contar histórias é criar ideias, é alimentar a imaginação. Tem uma pessoa que sabe lidar muito bem com a imaginação dos pequenos. Aqui de Nova Friburgo eu convidei a Márcia Areiro. Ela é artista, ela é contadora de histórias, ela é uma criadora de conteúdo incrível para as nossas crianças. E agora ela está com um canal também aqui no YouTube, nessa plataforma incrível, só para contar histórias para as nossas crianças. Muito legal, né? Uma ideia que ela já tinha e que agora traz aí nesse momento de quarentena mais um momento para a gente ter com as nossas crianças, para ter uma oportunidade de oferecer, de apresentar um livro. Eles estão tão digitais, que tal aí então colocá-los para conhecer um livro pelo YouTube e depois partir para o impresso, porque esses livrinhos aqui não tem preço. Pegar o livrinho, sentir, faz a diferença sim para os nossos pequenos. Aqui em casa o Pedro sempre amou ler. Leu muito, quando pequeno adorava esses pequenos livros aqui. Hoje ele já gosta de outros tipos de livro, mas continua sendo um leitor. Ele é muito estimulado nesse sentido e até cobrado pela mamãe aqui. Mas a Márcia gravou um vídeo e mandou aqui pro papo para dividir com a gente a importância da contação de histórias e como isso pode fazer a diferença na vida de uma criança. Vamos acompanhar? Estamos no mês de abril. 18 de abril é considerado o Dia Nacional do Livro Infantil, por conta do nascimento de Monteiro Lobato. E o dia 23 de abril também é considerado o Dia Internacional do Livro, por conta de Miguel de Cervantes, na Espanha. Mas vamos falar sobre a contação de histórias e do livro infantil, desse imaginário da criança. É a importância da contação de história para as crianças. Eu acho que não só para a criança, acho que para todo mundo. A história nada mais é do que a nossa cultura, do nosso conhecimento. É o nosso dia a dia, tudo se transforma em história. A gente sempre tem uma história para contar. E com a criança não é diferente. Muitas mães, graças a Deus, têm o hábito de contar histórias para a criança. Comprar aquele livrinho, livro de banho, livro de figuras, livro com pequenas palavras, depois figuras e palavras, até livros mais densos, que é quando a criança começa a desenvolver melhor a leitura. Então, essa contação de história, quando ela começa muito pequenininha, até com a criança bebê, isso é fundamental para desenvolver a imaginação e o intelecto da criança. Pequenos leitores tornam-se grandes leitores. A gente fala no teatro também que quando a criança tem o hábito de assistir excelentes peças infantis, é que ela vai ser um grande espectador. E é verdade. Então a contação de história, ela tem essa importância, de aguçar a criatividade, a imaginação, trabalhar o intelecto mesmo da criança. Porque por mais que lá na frente a criança desenvolva a matemática, a ciência, a física, a química, mas se ela não tiver um processo de imaginação muito grande, ela não chega. Então assim, a leitura ela é fundamental
fundamental para o desenvolvimento da criança, de todo mundo, mas assim, como a gente começa com o pequeno, eu acho que é por aí. A contação de história, ela chega nesse patamar. Quando a escola abre um espaço para a criança, para que entre um profissional do teatro ou a professora mesmo, que ela tenha a habilidade, a capacidade de contar a história, ter aquele momento de contar a história, é sensacional. Porque assim, você não precisa contar a história antes de dormir. Às vezes é no meio da tarde, entre uma aula e outra, né? Tem aqueles 5 minutinhos para a gente pegar um livro da escolha da criança ali, do momento, e abrir e contar a história. Muitas vezes a gente usa alguns artifícios, como fantoches, dedostes, ou o próprio livro para mostrar as ilustrações. Mas isso tudo é para estimular ainda mais a imaginação. Tem um livro que eu gosto muito, que é de um reizinho que não conseguia dormir. Então o rei chamou todo mundo da aldeia para fazer alguma coisa para que o rei dormisse, o príncipezinho dormisse. E ele não conseguia dormir. Até que por fim, depois de alguns dias, chegou uma senhora para conversar. Pode deixar comigo. E ela começou a contar uma história para ele. Né? Aí ele falou assim, mas cadê as figuras? Ele falou assim, não, as figuras basta você fechar os olhos que você vai imaginar. E rapidamente ele foi e pegou no sono, né? Então assim, é a forma que a gente tem de trabalhar a imaginação e a criatividade da criança. Tem um livro que eu simplesmente adoro, chama-se Chapeuzinho Amarelo. O que é Chapeuzinho Amarelo? Era uma menina, né, que tinha medo de tudo. Tinha medo de sentir medo do medo. Né? E a figura que ela tinha mais medo, que ela temia, era a figura do lobo, que na verdade ela nem conhecia. Então quando ela se depara com o lobo, ele, de tanto que ela olha para ele, de que ela presta atenção nele, o que acontece? Ela simplesmente não sente mais medo, ela para de sentir medo, e aquele medo se transforma num medo bobo, num bolo. Na verdade é isso. Essa história é uma história do Chico Buarque, que ela sim, ela serve tanto para a criança quanto para o adulto, ela serve para tudo. Porque assim, é os medos que a gente enfrenta no nosso dia a dia, que a gente muitas vezes não para pensar. Né? Quando a gente lê um livro infantil, muitas vezes o adulto, quando lê um livro infantil para a criança, a mensagem, as metáforas que o livro traz, muitas vezes serve para a gente, para adulto mesmo, né? Porque a história é assim, por mais que a gente use artifícios infantis, as cores, as figuras, mas o que fica mesmo é a mensagem. Quando você conta uma história, eu procuro sempre deixar livre. O que você entendeu? Não, eu deixo para que a criança tire as suas próprias conclusões. Porque é o entendimento dela em cima da própria história. A contação de história, você contar histórias, é você trabalhar esse universo, essa cabeça infantil ali que está crua, mas que quanto mais você insere um livro, uma história interessante, mais a cabecinha dela funciona. Principalmente nesse momento agora que estamos todos em casa, né? Para quem pode estar em casa. A contação de histórias, você vê, tem muitas lives, tem um canal, eu também tenho um canal no YouTube, temos o Instagram. Ela serve como um auxílio fundamental para a mãe. A live antes de dormir, para ouvir as histórias, no meio do dia, entre uma atividade ou outra. A própria escola manda links para que as crianças assistam, porque é um auxílio muito grande, é um auxílio assim que fundamental mesmo nesse momento para a educação da criança. Muito obrigada a Márcia aí por dividir um pouquinho desse conteúdo dela. Se você quiser conhecer um pouquinho mais, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo as informações do canal e de outras histórias que ela está contando por lá. Inclusive, Chapeuzinho Amarelo é uma das histórias que está lá no canal da Márcia, que você pode ouvir também. Vamos agora com a palavra o leitor. Pedro, você já leu Chapeuzinho Amarelo, certo? Sim. O que você achou? Eu achei que ele era muito legal. Essa história aqui do Chapeuzinho Amarelo, que a Márcia falou,
A gente ganhou do Dindo, veio daquela coleção de livros do Itaú. Gente, funciona mesmo. Meu irmão se inscreveu e recebeu os livros. Quando o Pedro era pequeno, deu esse livro pro Pedro. Contei muitas vezes essa história, não foi? Uhum. E agora você leu? Tô lendo aí. Você gosta de ler? Gosto de ler. Isso é muito importante. Incentivar as crianças nesse mundo da leitura. Como eu falei, o Pedro gosta de ler, tem prazer de ler e de vez em quando ele até relê alguns livros de quando ele era menorzinho. Muito obrigada a todos vocês que acompanharam o vídeo de hoje, dessa semana aqui do canal, que você possa aproveitar esse momento em casa com a sua família para ler muito ou para incentivar as crianças a ler quando eles já estão nesse mundo da leitura. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like, certo? Curte, compartilha, marca o sininho para saber de outros vídeos que acontecem no canal. Se você também quer estar no nosso papo, quer contribuir, quer dividir algum conteúdo, alguma coisa que você acha que venha contribuir para toda essa nossa rede, entre em contato comigo pelas nossas redes sociais, pelas redes sociais do Papo, lá no Instagram, no Facebook, ou aqui também nesse vídeo você pode deixar o seu comentário que a gente vai poder interagir. Maia vem aí, mês das mães, né? Você conhece uma mãe especial, diferente, empreendedora, que queira contar sua história por aqui? Vem participar do Papo em Família também. Obrigada a todas as pessoas que apoiam, que curtem, que compartilham, que assistem lá pela TV Real. Muito obrigado também. Se você quer apoiar o Papo, ser um apoiador do Papo, pode me mandar um direct lá no Instagram ou mesmo entrar nesse site aqui, ó, é o site Padrim, que a partir de R$1 você patrocina esse projeto que é o Papo em Família. Beijo grande, tchau, até a próxima. Tchau.